Capítulo 1. Ada, sai dessa janela! A voz da mãe gritando. O braço da mãe agarrando e puxando o meu, de modo que tombei da cadeira e desabei com força no chão. Só estava dando um oi para o Stephen White. Eu sabia que não valia a pena responder, mas às vezes a boca era mais rápida que o cérebro. Naquele verão, eu viraria uma combatente. A mãe me bateu forte. Minha cabeça acertou a perna da cadeira e por um instante eu vi estrelas. Não quero você falando com ninguém, disse a mãe. Eu só te deixo ficar nessa janela porque tem um bom coração, mas põe uma tábua aí se inventar de enfiar o nariz pra fora. Que dirá se ficar de papo com os outros? O James está lá fora, falei. E por que não estaria? Disse a mãe. Ele não é aleijado. Não é que nem você. Apertei os lábios para não falar o que tinha vontade e sacudi a cabeça para esquecer. Então, vi a mancha de sangue no chão. Ai, misericórdia! Eu não havia limpado toda a sujeira da tarde. Se a mãe visse, logo somaria 2 e 2. E eu ia virar picadinho com certeza. Deslizei a bunda até tapar a mancha de sangue e enrosquei o pé ruim para debaixo da perna. Acho bom ir preparando o meu chá, disse a mãe. Ela sentou na beirada da cama e puxou as meias, mexendo os 2 pés bons perto do meu rosto. Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Sim, mãe. Empurrei a minha cadeira da janela para o lado para esconder o sangue. Rastejei pelo chão, deixando o pé ruim, cheio de casquinhas de ferida, fora da vista da mãe. Subi na cadeira perto do fogão, acendi o fogo e coloquei a chaleira em cima. Me arruma um pedaço de pão com banha, falou a mãe. Põe um pouco pro seu irmão também. Ela riu. Se sobrar alguma coisa, pode jogar pela janela. Veja se o Stephen White quer comer o seu jantar. O que acha? Não respondi. Cortei 2 fatias grossas de pão e escondi o resto atrás da pia. O Jamie só voltaria para casa depois que a mãe saísse. De todo modo, ele sempre dividia comigo a comida. Quando o chá ficou pronto, a mãe veio pegar a caneca. Estou vendo esse seu olhar, garota. Não vai achando que pode me enganar. Você tem sorte por eu te aguentar. Não faz ideia do quanto que as coisas podem ficar piores. Eu também havia servido uma caneca de chá para mim. Dei uma golada e senti o líquido quente traçar uma reta até as minhas entranhas. A mãe não estava brincando, mas por outro lado, eu também não. Existe guerra de tudo quanto é tipo. A história que estou contando começa 4 anos atrás, no início do verão de 1939. Naquela época, a Inglaterra estava à beira de mais uma grande guerra, a guerra que está acontecendo agora. A maioria das pessoas estava com medo. Eu tinha 10 anos, embora não soubesse minha idade. E por mais que já tivesse ouvido falar no Hitler, nos trechinhos de conversas e palavrões que subiam da travessa até minha janela no 3º andar, não estava nem um pouco preocupada com ele ou com qualquer guerra disputada entre países. Pelo que contei, já deve ter ficado claro que eu estava em guerra com a minha mãe, mas a minha primeira guerra, a que travei naquele mês de junho, foi contra o meu irmão. O Jamie tinha uma cabeleira castanho escura, olhos de anjo e a alma endiabrada. A mãe dizia que ele tinha 6 anos de idade e no outono começaria a frequentar a escola. Ao contrário de mim, tinha as pernas fortes e 2 pés perfeitos. Ele os usava para fugir de mim. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Nosso apartamento era um conjugado no 3º andar, em cima do pub onde a mãe trabalhava durante a noite. De manhã, a mãe dormia até tarde e era eu que dava de comer ao Jamie e cuidava para que ele ficasse quieto até ela acordar. Então a mãe saía para fazer compras ou para conversar com as mulheres da travessa. Às vezes levava o Jamie, mas quase sempre não. De noite, a mãe ia trabalhar e eu dava chá ao Jamie, cantava para ele e colocava ele para dormir. Fazia tudo isso desde que me entendia por gente, desde quando Jamie ainda usava fraldas e era muito pequeno para ir ao banheiro. A gente brincava, cantava músicas e via o mundo pela janela. O sorveteiro com seu carrinho, o trapeiro com seu pônei desgrenhado, os homens retornando das docas durante a noite, as mulheres estendendo roupa limpa no varal e se debruçando para bater papo. As crianças da travessa pulando corda e brincando de pega-pega. Eu podia ter descido as escadas, mesmo naquela época. Podia ter rastejado ou me apoiado de bunda. Não era uma imprestável, mas
Na única vez em que tentei sair, a mãe descobriu e me espancou até fazer meus ombros sangrarem. Você não passa de uma desgraça, ela gritava. Um monstro com esse pé horrível. Acha que eu quero que o mundo todo veja a minha vergonha? Ameaçou tapar a minha janela com uma tábua se eu voltasse a descer. Era sempre a mesma ameaça. Meu pé direito era pequeno e torto, de modo que a sola apontava para cima, com todos os dedos no ar, e o que deveria ficar para cima tocava o chão. O tornozelo não funcionava direito, claro, e doía sempre que eu colocava peso em cima. Então, durante quase toda a vida, eu nunca me apoiei nesse pé. Eu rastejava muito bem. Não reclamava de ficar tanto tempo dentro de casa, desde que o James estivesse junto. Mas à medida em que ele foi crescendo, passou a querer brincar na rua, ficar com as outras crianças. E por que não? Falava a mãe. Ele é normal. Para o Jamie dizia, você não é que nem a Ada, pode ir onde quiser. Não pode não, eu respondia. Ele tem que ficar onde eu consiga ver. No início ele ficou, mas logo fez amizade com um grupo de garotos e passou a sumir de casa o dia todo. Voltava com histórias sobre as docas do rio Tamisa, onde atracavam imensos navios com carregamentos vindos do mundo inteiro. Contava sobre os trens e sobre os armazéns maiores que o nosso quarteirão. Visitou a St. Mary's, a igreja cujos sinos me ajudavam a marcar o tempo. À medida que os dias de verão passavam, ele ficava na rua mais e mais tarde, até que começou a chegar muitas horas depois de a mãe sair. Ficava longe o tempo todo, e a mãe não se importava. Minha casa era uma prisão. Eu mal suportava o calor, o silêncio e o vazio. Eu tentava de tudo para forçar o Jamie a ficar. Barrava a porta para impedi-lo de ir, mas ele já era mais forte que eu. Implorava e suplicava a mãe. Ameaçava o Jamie. Então, num dia quente, amarrei as mãos e os pés dele enquanto meu irmão dormia. Eu obrigaria ele a ficar comigo. O Jamie acordou. Não gritou, nem fez escândalo. Debateu-se uma vez. Depois ficou ali deitado, impotente, olhando para mim. Lágrimas correram pelo seu rosto. Eu o desamarrei o mais rápido que pude. Senti-me um monstro. Seu pulso ficou com uma marca vermelha onde eu tinha prendido a corda com muita força. Não vou mais fazer isso, falei. Prometo, nunca mais faço isso. Ainda assim, as lágrimas corriam. Eu entendi. Durante toda a vida, jamais tinha feito mal ao Jamie. Jamais batera nele, nem uma única vez. Agora, eu era que nem a mãe. Eu fico em casa, ele sussurrou. Não, respondi. Não precisa. Mas tome um pouco de chá antes de sair. Dei a ele uma caneca e um pedaço de pão com banha. Naquela manhã, éramos só nós dois. A mãe tinha saído e eu não sabia para onde. Fiz cafuné na cabeça do Jamie, dei um beijo no cucuruto, cantei uma música para ele, fiz tudo o que podia para que sorrisse. Logo, logo você vai para a escola, de qualquer forma, eu disse, espantada por não ter me dado conta disso antes. Daí, você vai passar o dia todo fora, mas eu vou ficar bem. Vou ajeitar as coisas para ficar bem. Usei a minha lábia para convencê-lo a ir brincar e acenei para ele da janela. Então, eu fiz o que deveria ter feito desde o início. Fui aprender a andar. Se eu conseguisse andar, talvez a mãe não sentisse tanta vergonha de mim. Talvez pudéssemos disfarçar o meu pé aleijado. Talvez eu pudesse sair de casa e ficar com o meu irmão, ou pelo menos ir onde ele estivesse, caso precisasse de mim. Foi isso que aconteceu, embora não como eu pensei que seria. No fim das contas, foi a combinação das duas guerras, o fim da minha pequena guerra contra o Jamie e o início da grande guerra, a do Hitler, que me libertou.